Crianças, hoje vamos de correção, tá bom? Vamos pegar o nosso livrinho de história, na página 131, para a gente realizar a correção. Em seguida, a outra atividade, 134 e 135. Então, vamos lá, onde você confundiu. Apague, corrija, por favor. Observe o início de resposta, letra maiúscula. Então, a primeira questão, complete as alternativas com o nome das revoltas. Nós temos revolta de Beckmann, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates, revolta de Filipe dos Santos. Então, a gente vai completar. Letra A. Os bandeirantes descobriram ouro em Minas Gerais e achavam que as minas deviam pertencer só a eles. Qual foi? A Guerra dos Emboabas. Portanto, letra maiúscula, viu, crianças? B. Luta contra os abusos da Companhia de Comércio do Maranhão. Foi o quê? A revolta de Beckmann. Também letra maiúscula, por favor. Letra C. Rivalidade entre senhores de engenho de Olinda e comerciantes de Recife. Guerra dos Mascates. Muita atenção a essa questão, tá bom? Que vai ter uma bem parecida na nossa avaliação. Letra D, colono vezes as casas de fundição. Vai ser o quê? Revolta de Felipe dos Santos. Na segunda, pesquise e escreva abaixo o que era o quinto. O que era o quinto? O quinto era a quinta parte descontada de todo o minério encontrado para o pagamento do imposto à coroa, tá bom? Então, confira direitinho início e resposta, letra maiúscula. Letra C. O que foi a revolta de Beckmann? O que foi? Foi feita pelos colonos em descontentamento com a exploração da Companhia de Comércio do Maranhão, tá bom? Estavam cobrando preços abusivos aos colonos, tá bom? Então, por esse motivo, aconteceu a revolta de Beckmann, né? No Maranhão. Quarta questão. Por que surgiu rivalidade entre senhores de engenho de Olinda e comerciantes portugueses de Recife? Por que surgiram essa rivalidade? Por causa do crescimento do comércio de Recife, né? Recife era amiga de Olinda, só que aí Recife ficou independente de Olinda, tá certo? Então, ficaram chateados. Então, a primeira página, 131, confira. A nossa segunda atividade, nós temos resolva a cruzadinha, letra A. O que todo povo deve ter, né? Nós temos, aliás, não coloquei na ordem. Então, a letra D. Como eram chamados os lugares onde os escravos fugiam? Quilombos. Então, letra D, quilombos. Cada letrinha num quadrinho. Letra B. O que os africanos não aceitavam, que era escravidão? Desde o início da escravidão, desde o período mesmo da nossa colonização, que eles eram trazidos da África para cá, para serem escravizados, eles nunca aceitavam. Por isso, sempre se rebelavam, formavam quilombos, né? Então, escravidão, letra B. Próxima, nós vamos letra C. Contra quem os escravos se rebelavam? Contra os senhores de engenho, né? Os senhores, as pessoas que administravam o poder naquela época. E a letra A, o que todo povo deve ter? Deve ter liberdade. Tá certo? Todo mundo. Ninguém é para viver sendo escravo, viver sendo humilhado. Na segunda, qual era a grande ameaça que os quilombos traziam para o Brasil? Era uma ameaça à colonização e à exploração, pois estimulavam a fuga dos escravos que sonhavam com a liberdade. Então, gente, eles eram muito humilhados, né? Explorados. Por isso que eles eram estimulados a fugir, porque eles queriam viver a vida em liberdade. Terceira, escreva as duas maiores causas que levavam os donos de escravos a perseguirem os quilombos. Por que eles perseguiam os quilombos? Claro, né, gente? Para recuperar os escravos fugidos, claro, porque era mão de obra daquela época. Se eles perdessem, não ia ter mais nada. Não ia ter quem trabalhasse para eles de graça, né? E o segundo, destruir os quilombos, certo? Então, você pode estar aí conferindo a sua terceira. Vamos à quarta questão. Classifica as alternativas a seguir em V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, a gente vai lá. Primeira, alguns quilombos chegaram a ser muito grandes e conhecidos. Verdade, por exemplo, o quilombo dos Palmares. O quilombo dos Palmares, entre Alagoas e Pernambuco, foi um dos maiores e mais famosos. Verdade, né, gente? Teve o seu símbolo Zumbi dos Palmares, a pessoa que muito lutou pelo fim da escravidão. O terceiro quadrinho, os quilombos se formaram na época da abolição? Não, se já estava acabando, não. Foi antes da abolição da escravatura. Durante o período colonial. Quarto, os africanos só resistiriam à escravidão na época próxima à abolição? Não, sempre eles lutaram pelo fim da escravidão. Não eram atendidos, infelizmente. F. Última e quinta, os escravos lutaram desde o começo da implantação da escravidão no Brasil? Verdade. Então, confira aí direitinho.
Quinta, marque um X alternativas corretas que completa a frase abaixo. Saber da existência de um quilombo fazia com que os escravos sonhassem com uma vida de liberdade. Então, complete. Sexta, na sua opinião, como se pode colaborar para que os direitos dessas comunidades sejam respeitados? Escreva um pouco sobre isso. Então, aliás, na quinta, se eles tivessem estimulados, né, a fugir. Temos duas. Na sexta, ele quer a sua opinião, né? Como se pode colaborar para que os direitos dessas comunidades sejam respeitados, né, gente? O que se deve fazer? Respeitar, né, gente? O que mais? Então, aí você descreve um pouco, né, a sua opinião. Por isso que a tia não pode, né, de acordo com o nosso conteúdo que você abordou e tudo, a tia não vai colocar uma resposta, porque ele é bem claro, é a sua opinião. Então, confira direitinho o início de resposta, letrinha maiúscula.